Olá, turma, boa tarde. Aqui é o professor César Augusto que vos fala nessa tarde do dia 22 de abril, né? Hoje é um dia especial para a nossa nação, que a gente comemora o aniversário do descobrimento do Brasil, né? Que foi quando as grandes navegações portuguesas chegaram aqui para colonizar esta terra, tá bom? Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a esta aula de ciência. Inclusive hoje com o tema saúde pública, ok? É um tema interessante, que nunca cai de moda e mais do que nunca, por ocasião dessa pandemia, será muito bem-vindo nesta nossa aula, né? Então, nós estamos vendo aqui uma revisão, certo? E estamos com o tema vírus, né? O vírus e suas principais características, né? Um assunto assim bem oportuno para que possamos discutir nesta tarde de hoje, tá certo? E como não poderia ser diferente, você tem aqui logo de cara, né, o famoso coronavírus, né, o causador dessa pandemia, a Covid-19, nessa doença que se alastrou e continua fazendo muitas vítimas no nosso planeta, né? E assim, o que a gente sabe do coronavírus é o que é bem discutido, bem mostrado na mídia, na televisão, no rádio, nas redes sociais, tá bom? E vocês com certeza estão a par, né? Mas a Covid-19 é causada por um vírus, né? Um vírus novo, um vírus mutante, inclusive, certo? Que quando adentra o ser humano, né? Ele faz destruição, né? Deixa um rastro de destruição bastante complicado, inclusive levando à morte de muitas pessoas. Inclusive o Brasil já chega perto de 400 mil pessoas mortas, né, vítimas dessa doença, tá certo? Então o coronavírus, ele ataca principalmente, né, a questão das vias respiratórias, tá certo? E da partir daí ele vai fazer muitas complicações em vários órgãos, né, que pode levar até a morte, conforme tem esse panfleto de início, tá certo? Então, o coronavírus, como o nome já está dizendo, é uma doença causada, né, a Covid-19 causada pelo coronavírus, né, que é um assunto da nossa aula de hoje, tá bom? Então, aqui você tem aqui um slide de ilustração, né, onde uma pessoa, né, diz assim, vírus, que coisas são essas, né? Nunca ouvi falar. Aí a outra falou, já sei, são vírus de computador, aqueles da internet e dos pendrives. Será isso mesmo, né? Então vamos para frente. Então, pessoal, aqui tem uma explicação. Os vírus que iremos estudar são reais e não virtuais, né? São reais e não virtuais. Nós não vamos estudar vírus de computador, como os de computadores. São também extremamente pequenos, ó, característica deles, né? E podem causar doenças e levar até a morte, como é o caso do coronavírus, né? Então, vírus, seres sem organização celular, né? Eles não têm organização celular, tá bom? Como os outros seres, né? Que tem núcleo, tem citoplasma, tem membrana, um bocado de coisa. O vírus não tem isso. A palavra vírus vem do latim e significa veneno, olha aí. São seres muito pequenos, algumas dezenas de vezes ainda menores que as bactérias, certo? São várias vezes menores que as bactérias. Somente pode ser visto em microscópio eletrônico, que é um microscópio muito potente, né? Por serem vírus muito pequenos, eles só podem ser vistos nesse tipo de aparelho. Não são incluídos em nenhum dos cinco reinos, né? Sendo diferentes dos demais seres vivos. Eles não fazem parte dos grandes reinos, né, que a gente tem estudado, os animais, os vegetais, as bactérias, etc., né, os fungos, tá bom? Aí você tem aqui um outro slide, né, onde tem aqui o vírus da gripe, ó, certo? A imagem, né, aproximada do vírus da gripe.
E aqui tem o outro que é o rotavírus, né, causador de diarreia grave em crianças, por exemplo, né? São dois exemplos de imagem de vírus bem aproximada com o microscópio eletrônico. Então, características gerais dos vírus: não possui organização celular, né? Não tem membrana plasmática, nem citoplasma, como citosol e organelas, nem núcleo celular. São constituídos basicamente por uma cápsula de proteínas, né? Uma característica muito bem acentuada, que abriga em seu interior material genético. Aqui você tem o esquema de um vírus, né, uma animação, logicamente, né, o tamanho deles é em torno de 200 nanômetros, uma medida muito pequena, tá bom? Onde aqui tem a ilustração dizendo que um representa a cabeça dele, o 2 a cauda, o 3 o DNA do vírus, o 4 uma cápsula, né, que é o capsídeo, o 5 é um colar, 6 a bainha, 7 fibras, 8 espículas, e 9 é a placa basal, né? Então, essas aqui são as estruturas básicas, né, principais de um vírus, tá bom? Então, o esquema do vírus da gripe, por exemplo, aí você tem aqui ó, o material genético dele, que está aqui, né, nessa coroa de proteínas, aí aqui fica o material genético dele responsável pela sua reprodução, tá certo? Características gerais dos vírus: não possui metabolismo próprio. Isso significa o quê, pessoal? Nos vírus não ocorrem as reações químicas observadas no interior de uma célula viva. Fora de uma célula hospedeira, eles não têm nenhuma atividade, são inertes e podem até formar cristais como os minerais, né? Tá aí outra característica dos vírus, né? Aqui no outro slide está dizendo que características gerais dos vírus, né? Reproduzem-se somente dentro de células vivas. Ó. Então, um vírus ele precisa de células vivas, tá bom? São parasitas intracelulares obrigatórios. Eles precisam de célula viva. São parasitas de seres vivos diversos, como plantas, né? Eles podem atacar plantas, podem atacar animais, principalmente também as bactérias, né? Como foi o que a gente mostrou anteriormente, né? Podem se reproduzir à custa do material que encontram somente em células vivas. Fora de uma célula hospedeira, eles se mantêm absolutamente inertes. Suponhamos que uma pessoa contaminada com o coronavírus, por exemplo, né, tenha levado a mão ao rosto e está gripada, se assoou e tal, e pegou com a mão no copo e deixou lá no copo. O vírus pode até ficar lá no copo, mas ele não vai se reproduzir lá no copo, tá bom? Porque o copo não é feito de célula, ele não é um ser vivo, né? Então o vírus precisa de célula viva. Agora, se tiver contato com uma pessoa, por exemplo, né, aí vai ter a reprodução, aí é que está o problema, é a reprodução, né, de milhares e milhões de vírus, ao mesmo tempo atacando as células, né, do corpo de uma pessoa, por exemplo. Aqui você tem como o vírus se reproduz, né, sítio de reprodução do vírus bacteriófago, são aqueles que se alimentam de bactéria, né, que atacam as bactérias, tá bom? Então você tem aqui inicialmente aqui, ó, você tem uma sequência, né, de setas, né? Tem uma sequência de setas, onde aqui está dizendo, ó, o vírus entra em contato com a bactéria e injeta seu material genético, né? Tá aqui o vírus, ó, entrando em contato com a bactéria e ele vai colocar seu material genético na bactéria. Dentro da bactéria, ó, eles começam a se reproduzir, né? Porque a bactéria é uma célula viva, né? Aí começa a se reproduzir, novos vírus são formados, né? A bactéria é rompida e novos vírus são liberados. Ou seja, nessa ruptura, né? Quando a bactéria é rompida, ela se destrói, né? A bactéria é uma célula e o vírus tem essa capacidade de romper e destruir a célula. E quando destrói, né, essa célula, os vírus são liberados para recomeçar novo ciclo. Que novo ciclo seria esse? Procurar novas células para se reproduzir dentro dela e também jogar aí fora, né, uma outra quantidade de vírus, tá bom? Aí é que está o problema
da questão da reprodução dos vírus. Nossas defesas contra as viroses, né? Nosso organismo está sempre exposto à invasão de micro-organismos diversos. Eles podem penetrar em nosso corpo, por exemplo, por meio do ar, da água, de ferimentos e de alimentos contaminados. Alguns desses micro-organismos podem ser patogênicos, né? O que é isso, pessoal? Capaz de provocar doenças, tá bom? Aí você tem aqui, por exemplo, uma imagem, né, de uma criança com catapora, né? Quase todo mundo já teve catapora. E a catapora, ela é causada por um vírus, por exemplo. Olha como é que fica aí, né, o corpo da pessoa. Sistema imunitário. As proteínas que formam as cápsulas dos vírus são diferentes das proteínas existentes no corpo humano. Quando sofremos alguma invasão por vírus, as proteínas desses seres estranhas, né, no caso, ao nosso organismo, são detectadas por certas células do corpo. Essas células do corpo, que fazem parte do sistema imunitário ou imune, passam a produzir substâncias que combatem o invasor, que são chamados anticorpos, tá bom? Então, quando entra um vírus no nosso corpo, o nosso corpo reage, né? Ele vai reagir produzindo substâncias para atacar aquele corpo estranho que está adentrando o nosso corpo. E essas substâncias que vão atacar é exatamente os chamados anticorpos, tá bom? O outro slide aqui nos fala o seguinte, exemplo da ação do sistema imune. Quando alguém contrai um resfriado, o sistema imunitário inicia a produção de anticorpos, né? Depois de alguns dias, os anticorpos eliminam os vírus e a pessoa fica curada do resfriado. Senão, você ficará com resfriado para sempre, né? Lembre-se que os anticorpos têm ação específica, ou seja, somente atuam no combate ao micro-organismo para o qual foram produzidos. Existem vários, né? Vai depender do corpo estranho que vai adentrar ao corpo da pessoa. Uma coisa importante agora, pessoal, vacinas prevenindo contra doenças. Doenças provocadas por vírus ou bactérias são evitadas com o uso de vacinas. As vacinas induzem o nosso sistema imunitário a produzir anticorpos específicos contra um determinado micro-organismo. Caso haja uma invasão da pessoa, né, na pessoa vacinada, os anticorpos já existentes impedem que a doença nele se instale. Pessoal, que é importante. Uma pessoa que não foi vacinada, por exemplo, se ele for contaminado com o vírus, o corpo ainda vai entender que precisa produzir os anticorpos. Vai demorar, certo? Uma pessoa que já está vacinada, ele já tem os anticorpos. Depois que ele toma a vacina, o corpo dele produz os anticorpos e quando ele for entrar em contato com o vírus, por exemplo, ele já tem aqueles anticorpos para atacar o vírus. Tá bom? É por isso que ele não vai cair, adoecer e morrer como os outros que não são vacinados, tá bom? Os soros, né? Tem vacina e tem soro, né? Imagine que o organismo de uma pessoa infectada não consegue produzir anticorpos de que necessita por não haver tempo hábil ou por se encontrar muito debilitado. E agora, o que pode ser feito, né? Então vamos continuar. Resposta: neste caso, ele deve receber a aplicação de soro. Vacinas e soros, existe diferença? Né? Olha aqui, os soros diferem das vacinas por já conter os anticorpos do que o organismo necessita a serem usados para curar certas enfermidades. A preparação de soros é feita com a aplicação de micro-organismos mortos ou atenuados, né, fracos, né, ou ainda de suas toxinas em animais como coelhos, cabras e cavalos. Depois da produção de anticorpos pelos animais citados anteriormente, parte do sangue deles é coletado e são usadas técnicas, né, para isolá-los e a produção de soros, né? Então, só voltando aqui um pouquinho, né, a vacina vai induzir o corpo a produzir os anticorpos necessários, mas se a pessoa já foi contaminada e não teve tempo, né, de produzir esses anticorpos, a pessoa vai tomar o soro, né? O soro já é, como se diz assim, os anticorpos já prontos, tá bom? Para combater a doença. As viroses humanas, né? Você tem aqui as viroses humanas. Viroses são doenças causadas por vírus, né? Viroses são doenças causadas por vírus. Então, a Covid-19 é uma virose, né?
Então, as viroses não têm cura, viu, pessoal? E aí, elas não têm cura. Os medicamentos que tomamos quando estamos com gripe, por exemplo, apenas aliviam os sintomas de tal enfermidade. A AIDS, né? Tá aqui outra virose, a AIDS. Então, a AIDS deriva das iniciais da expressão inglesa, né? Acquired Immunological Deficiency Syndrome, que significa síndrome da imunodeficiência adquirida. É atualmente uma das mais preocupantes enfermidades em todo o mundo. O vírus causador da AIDS é conhecido como HIV, da expressão inglesa, né, Human Immunodeficiency Virus, que é o vírus da imunodeficiência humana. Né? Então, isso é a AIDS, que é uma outra virose. Nas pessoas portadoras do vírus, podem ser encontrados no sangue e de acordo com o sexo, no esperma em homens ou nas secreções vaginais e no leite em mulheres. A transmissão por meio de relações sexuais, né, com parceiros portadores do vírus e de transfusões de sangue contaminado. Mulheres grávidas portadoras de HIV podem transmitir o vírus para o feto, né, através da placenta ou através da amamentação. Prevenção, né, usar preservativo, né, sempre que for receber sangue, ver se o sangue não está contaminado, esterilizar os equipamentos cirúrgicos, etc. Pessoal, a dengue também é uma outra virose, né? Olha, a dengue é outra virose causada pelo vírus, né? Que que o transmissor deste vírus é o Aedes aegypti, né? E o combate, a questão do cuidado com o acúmulo de água, isso aí também a gente já sabe. A febre amarela é uma outra virose, certo? A febre amarela é outra virose, também causada pelo mesmo mosquito, né? Que causa a dengue, no caso aqui tem que ser a fêmea, e a prevenção no combate à dengue, né, tem que ser a vacina contra a febre amarela. No combate à febre amarela tem que ser a vacina contra a febre amarela, logicamente. E a gripe, que é uma velha conhecida nossa, né, também é uma virose. Né? Tem um resfriado, né? Você pode até pensar que gripe e resfriado é a mesma coisa, mas não é. Né? É um outro tipo de vírus. Okay? Essa aqui também, pessoal, no passado matou muita criança, né, e deformou muitas, a poliomielite e a paralisia infantil, tá certo? E isso aí foram algumas das viroses, né, que acometem o ser humano, tá bom? Então, um abraço, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Valeu!